Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado a todos. A última vez que estive aqui com um grupo de motociclistas, e foi uma alegria poder reencontrar irmãos que fizeram parte da igreja central, eu que nasci lá. E hoje eu me alegro novamente, e vejo que mais irmãos estão aqui, que a gente conheceu há anos atrás. Eu vou dizer que são muitos porque ninguém é velho. Ninguém é velho, né? Mas já tem um tempinho e é bom estar aqui. Estar na presença de Deus, estar na casa de Deus é um motivo de alegria. E isso dizia Davi, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa de Deus é um lugar de refrigério. A casa de Deus é um lugar em que somos alimentados. Mas a gente tem que entender que o que faz toda a diferença é Deus. A mensagem que vai vir não é a mensagem de homem, é a mensagem de Deus. Deus, Ele fala com pessoas, mesmo com defeitos, mas Ele fala. Porque o que tem o poder não é o mensageiro, é a mensagem. Eu espero que o poder da mensagem chegue em nosso coração e cause uma mudança. Causa em nós uma transformação. O texto base para o estudo da mensagem dessa manhã se encontra no livro de Salmos, no capítulo 32. Salmos é um livro que eu aprendi a gostar, porque confesso que o livro de Salmos eu não gostava quando no início eu gostava mais dos livros históricos. Os livros do Antigo Testamento era a minha preferência. Eu sempre gostei de história e aí me formei em história. E os livros históricos na Bíblia me chamavam muita atenção. E o livro de Salmos nem tanto, porque falava de muita coisa, mas eu gostava de um conteúdo que trouxesse uma mensagem com base na realidade. Não que o Salmo não seja com base na realidade, mas é uma experiência de Davi, e que essa experiência de Davi ele leva através de cânticos, através de orações, de poesias, e com o tempo eu fui entendendo o livro de Salmos. Quando eu entendi o contexto em que o livro foi escrito, em que cada salmo foi escrito, aí eu comecei a ver o salmo de forma diferente. Não é apenas uma poesia, não é apenas uma oração, não é apenas um cântico. É uma experiência prática de um homem que foi como nós, pecadores, cheios de defeitos, mas um homem que superou, que foi amado por Deus, que teve a graça e a misericórdia divina, que recebeu o perdão de Deus e que expressou tudo o que ele sentia através do livro de Salmos. Lógico, nem todos os salmos são de Davi. Outras pessoas também ajudaram a produzir o livro. Mas especialmente Davi, porque a gente vai falar de um salmo que é o salmo da história de Davi. Davi foi um herói nacional. Davi foi um grande conquistador, um guerreiro, um homem que era temido por todos os reinos da época, porque sabia que Davi ele lutava diferente. E a luta que Davi ele levava às batalhas era a luta de um homem submisso a Deus, que é um general de guerra. E aí Davi ele conseguiu fazer o nome de Deus, e todas as nações entenderam que Deus
era o único Deus na figura desse homem chamado Davi. O salmo de hoje é o salmo 32. Comentaristas dizem que este salmo é um complemento ao salmo 51, que talvez seja aquele que mais retrata a experiência de vida de Davi. E nós queremos falar um pouco sobre esse salmo, porque é um salmo que fala não somente de perdão, é um salmo que fala de cura física, mental e espiritual. Nós estamos vivendo em um momento de pandemia, e esse momento de pandemia trouxe para o mundo muitas doenças, não somente a do Covid, muitas outras, porque as pessoas elas começaram a passar por situações tão complicadas, a ansiedade, a depressão, aumentou bastante os números dessas doenças mentais no mundo, e o Brasil hoje é o Brasil campeão, recordista, está à frente dos demais na doença da mente, especialmente a ansiedade e a depressão. E o Salmo, ele traz para a gente uma lição maravilhosa a partir da experiência de Davi. Esse Salmo fala de cura física, mental e espiritual. A gente cantou agora, nem que tenha sido na mente, mas a gente cantou a letra do hino que fala de viver com Jesus, em um lar de glória, em um lar eterno. E para estar nesse lar de glória, nesse lar eterno, é preciso que a gente participe de uma experiência com Deus agora, que a gente seja transformado por Deus no nosso dia a dia, para que estejamos prontos para esse momento especial, o momento de adoração com Deus nos céus. Eu gostaria de convidá-los a curvar a fronte, orar ao Senhor e pedir a sua orientação no estudo da palavra. Oremos. Senhor Deus, esse momento é um momento especial. É um momento em que o teu livro sagrado será lido. Nós não queremos, ó Pai, que seja apenas lido, mas que a compreensão dessa mensagem de salvação possa chegar na vida de cada um de nós. Amém. Que ela tenha o poder de curar, que ela tenha o poder de transformar vidas, porque aí não terá sentido, ó Deus, ter vindo à tua casa, louvar o teu nome, estudar a tua palavra e sairmos de forma indiferente. Se a tua presença não for sentida, a gente perdeu tempo nesse lugar. Por isso nós pedimos que teu Espírito Santo ele possa, nesse momento, trabalhar a nossa mente, trabalhar a vida de cada um, os que precisam do perdão e da cura. E que em nome de Jesus Cristo sintamos a tua presença nesse lugar, para que ela seja transformadora, para que vivamos a eternidade desde agora. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os gregos, eles buscavam um estilo de vida com base na saúde, na produção de corpos, especialmente os espartanos. Os espartanos, eles eram os bombados, eram os caras de academia. Eles faziam todo um preparativo desde cedo, desde os 14 anos de idade. O espartano, ele já recebia um cavalo. E ele poderia já despertar o interesse pela guerra
andando nas ruas, nas praças, e eles poderiam pegar os escravos, amarrar no cavalo e sair arrastando pelo meio da rua. E aí ele criava um espírito guerreiro desde a adolescência. Com 18 anos de idade, ele entrava no exército e aí ele ficava até os 60 anos de idade. Então, até os 60 anos de idade, o espartano, ele era o cara, né, que demonstrava essa força, esse poderio, essa saúde, esse vigor, porque eram educados desde cedo. Já os atenienses, eles faziam diferente. Eles trabalhavam a mente. Porque eles diziam que quando a mente é sadia, o corpo também é sadio. Daí desenvolveram um modelo de educação com base em atividades físicas, mas também em música, dança, artes diversas. Porque trabalhar as artes desenvolveria na cabeça do ateniense uma vida saudável, né, uma mente saudável, e o corpo, consequentemente, também seria saudável. Uma espécie de terapia, né? Uma espécie de terapia. A Igreja Adventista, ela vê como isso é importante e enxerga nos escritos, né, proféticos, através da irmã Ellen White, essa mesma relação da mente e o corpo. Só que a Igreja Adventista, ela trabalha um elemento a mais, que é a questão espiritual. Muitas doenças que nós temos, que nós desenvolvemos, são doenças psicossomáticas. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que 75% das doenças que são produzidas pelos homens estão na cabeça. Depois que os sintomas surgem, é porque o corpo já não suportou a pressão da ansiedade que foi produzida na mente do indivíduo. Começam a surgir sintomas, aí procura o médico. Mas 75% delas está na mente do homem. O que o Salmo 32 fala é justamente disso. De um servo de Deus que errou, e esse pecado que ele teve e que ele escondeu durante um tempo, começou a atormentar a cabeça de Davi. E o versículo 1 do capítulo 32 do livro de Salmo diz: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Amém. Feliz é o homem que tem o seu pecado perdoado. Feliz é o homem que não existe nele essa culpa, né, produzida pelo pecado. Então esse homem é feliz. E quando ele está bem com Deus, ele vai estar bem consigo mesmo, mente e corpo. Agora, uma coisa no versículo 3 revela aquilo que a gente vem falando sobre doenças psicossomáticas, doenças que a gente cria na mente e que o corpo começa a padecer. Davi, ele revela aqui uma coisa: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Deus, ele levantou um profeta chamado Natan. Ele diz: olha, Natan, eu estou vendo o sofrimento ali do meu servo. Ele errou, mas ele é amado. E eu tenho misericórdia dos meus filhos. Depois vai lá e conversa com ele. Natan, o profeta, atendeu o apelo de Deus e foi falar com Davi. E aqui, nesse versículo, Davi, ele fala
que o seu corpo padecia. Davi ele fala que ele estava doente e os ossos, né, envelheceram. Há uma tradição que diz que os ossos estavam secando, né, por causa do pecado que ele escondeu. Não há nada nesse mundo que esteja oculto. Deus conhece todas as coisas. Ele vai e sonda, né, o nosso coração, na verdade a mente, né? Ele sonda cada um de nós, e aí o Salmo 139 diz que não tem para onde a gente ir, não tem como se esconder de Deus. Se vai aos céus, Deus está. Se vai no profundo do abismo, Deus está. Então, Deus está em todo lugar, né? Então, Deus ele é onipresente. E não tem como se esconder da face de Deus. Por mais que a gente tenha feito algo errado e escondido da liderança da igreja, do pastor da igreja, mas Deus sabe tudo. Deus ele sabe, mas a função de Deus não é condenar o indivíduo, é salvar o indivíduo. A condenação vem porque o indivíduo não quis o perdão de Deus. Mas Deus fez todos os esforços e faz todos os esforços para que a pessoa ela entenda que está no erro e que ela precisa fazer uma conversão de vida, uma mudança de vida. Até onde ele errou e até onde ele vai, Deus é tão misericordioso e tão paciente que espera até o último momento. Eu não sei quanto tempo a gente tem se distanciado de Deus. Eu não sei quão longe você tem ido, cerrado a sua mente para as coisas espirituais, mas Deus ele é longânimo. Amém. Isso significa dizer que a misericórdia dele é longa, né? Vai a uma distância que você nem imagina. Você pensa que Deus está tão distante porque você o abandonou, mas ele está perto. Agora, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O versículo 3 diz que Davi ele adoecia quando ele escondeu o pecado e ele não confessou o seu pecado, e ele começou a adoecer. O versículo 4 diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. Quando ele está trazendo isso à tona, ele não está dizendo que Deus estava castigando. Davi estava dizendo que Deus estava insistindo com a vida dele. E por mais que ele andasse errado, Deus insistia com ele, e isso trazia um peso à mente de Davi. Ele não entendia como pode ter feito tanta coisa errada. E aí, quando eu falei tanta coisa errada, é preciso lembrar o contexto desse capítulo 32. Que Davi, ele adulterou com a mulher de um soldado do seu exército. Ele desejou, ele planejou a morte do marido daquela mulher que adulterou com ele. Colocou o cara na frente de batalha para que fosse morto. E ele cometeu aqui vários pecados. Desejou a mulher, adulterou com ela, assassinou o esposo dela. Não sei se você chegou aí tão longe como Davi, mas não importa o que você fez, como você fez. O que importa é que Deus ele tem uma mensagem de salvação para a tua vida. Deus ele tem uma mensagem que cura. E muitos adoecem fisicamente porque a mente já não está bem, né? A mente já não está bem porque a relação com Deus não está bem. É preciso organizar a vida. E é preciso dar um significado à vida. E este salmo fala justamente disso.
No versículo 5, Davi diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja como ele entende a necessidade agora de mudar o rumo da sua vida, de fazer uma conversão. A conversão, ela não acontece uma vez na vida, lá no passado, quando a gente entrou no tanque batismal, não. Aquilo ali é uma demonstração de como Deus ele agiu na nossa vida, e a gente está mostrando de forma pública que nós não queremos mais viver no pecado. Mas isso não significa dizer que o pecado não vai chegar um dia, Maria. Não é? Mas se o pecado chegar, também não significa dizer que acabou a nossa vida. Porque a cura, há remédio para o pecado. E o remédio é Jesus. Davi encontrou o remédio. Ele confessou. Ele não escondia mais a sua transgressão, porque isso estava adoecendo o homem de Deus, né? O herói nacional de Israel. E aqui eu lembro de uma meditação do pastor Bulhão, antiga, viu? Mais semelhante a Jesus. A meditação que o pastor Bulhão, ele fala de uma irmã que foi traída pelo esposo. Ele era membro da igreja, foi traída, e ela nunca conseguiu perdoar o irmão. E no leito de morte, aquele irmão insistia em receber o perdão dela, e ela não perdoou. Resultado, ele morreu e ela começou a adoecer. E ela teve um câncer nos ossos. E ela estava definhando. Depois ela confessou para o pastor Bulhão a causa da doença. E aí ela pôde morrer em paz. Mas ela viveu a vida inteira doente, porque não conseguia dar o perdão a alguém. Criou um ódio pelo esposo, e esse rancor se transformou em um câncer na vida dela. Então é assim que acontece. A gente guarda muita coisa na nossa vida, coisa que está no passado. E aquilo que a gente guarda, deixa escondido, com o tempo, ele vai causando uma pressão na nossa mente e a gente começa a adoecer. Eu não queria trazer aqui para o momento, porque ia levar tempo, a gente poderia falar sobre doenças psicossomáticas, né? O que acontece com o corpo e as causas das doenças, que geralmente está em um passado, muitas delas produzidas na infância. E aí não teve um ajuste, e aquilo fica mágoa, o problema transfere para a adolescência, e muitos adolescentes se revoltam, os pais não sabem porquê, muitos se revoltam até contra os pais não sabem porquê, acham que é coisa da adolescência, a aborrecência, né? Eu tenho um filho adolescente, e a gente sabe como é uma fase de vida complicada mesmo, uma transição, né? Mas nessa idade, nessa fase de vida do adolescente, se algumas coisas não foram ajustadas no período de infância, esse momento vão vir à tona, e aí os problemas acontecem. Davi, ele conseguiu resolver o problema dele quando ele confessou o seu pecado a Deus. Aquela irmã que não conseguia perdoar o esposo e que ela também morreu com câncer, mas ela foi curada espiritualmente. O versículo
6, diz assim, ó, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ela agora começa a usar uma linguagem poética, trazendo aqui a sua alegria, né, pelo livramento. Ele fala alegre cantos de livramento, né, pelo que Deus ele fez na vida de Davi. E essa parte do livro de Salmos já mostra que um problema foi superado, o problema do pecado. Não somos nós que resolvemos isso, é Deus que resolve por nós. Amém. E Ele quer resolver a tua situação. Ele quer resolver a minha situação. Eu não preciso dizer para as pessoas, você não precisa dizer para as pessoas quais os erros. Você precisa dizer para Deus qual foi justamente o momento que você errou, que você sentiu que os trilhos, né, o trem saiu, né, dos trilhos. Você sabe exatamente o momento. Você sabe o que aconteceu mais do que qualquer outra pessoa. Isso está na sua mente. Mas eu espero que ao sair daqui, fique também na sua mente uma coisa: que Deus ele tem misericórdia de cada um de nós, e pela sua misericórdia nós seremos curados. Aí a gente vai poder dizer como Davi, né, de viver alegria, né, pelo livramento que Deus nos deu, e não estar mais adoecendo do corpo, é porque o perdão trouxe cura. O perdão traz cura, o perdão liberta. A nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo faz com que a gente tenha a necessidade constante de estar perdoando. Eu costumo dizer que nós temos uma relação vertical, né? Eu e o irmão, né? E temos também uma relação horizontal, é nós e Deus. Então, nessa oração, na vertical e na horizontal, existe uma cruz. Então, nessa relação horizontal, vertical, que a cruz ela surge como a resposta para os relacionamentos que não estão bem. É a cura para os relacionamentos que trazem doença ao corpo e à mente. E aqui por fim, para a gente poder terminar a mensagem de hoje, o Salmo traz no versículo 9 e 10, o versículo 11 é algo também que é interessante. O versículo 9 diz: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. É o versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós, todos que sois retos de coração. Essa parte final aqui, Davi, ele apela para que a gente não resista ao apelo de Deus. Inclusive, ele compara aqueles que resistem ao apelo de Deus a uma mula, a um animal irracional que não quer receber perdão. Não sejais como um cavalo ou uma mula sem entendimento.
Aqueles que não querem aceitar o perdão de Deus se fecham no seu mundo, criam um orgulho, endurece o coração e não tem como Deus entrar na vida dessa pessoa. Para o animal, o que é que acontece com quem guia o animal? Puxa pelas rédeas, né? E faz com que o animal obedeça da forma que ele quer. E ele diz: não seja como um animal que precisa de freio, precisa de capricho. Está dizendo, seja racional. É mais fácil você mudar de vida se você encontrar essa alegria do perdão. Apenas se arrepende e confessa. Simples, tão simples, e a gente cria uma dificuldade enorme. Primeiro, de se fechar e achar que Deus não vai ouvir. Esse já é um grande erro. Depois de querer fazer a vida conforme a sua própria vontade, a minha vontade, e aí um outro erro, porque a gente começa a andar no caminho errado, um caminho diferente que Deus quer. Olha que nesse versículo 10, diz que aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Esse termo misericórdia, no hebraico, aseb, significa favorecimento. Aqueles que confiam em Deus, Deus vai favorecer essa pessoa. É isso que o texto está dizendo para a gente. A gente não precisa ser forçado. A gente precisa apenas entender a necessidade do perdão e estar disposto a obedecer. Tendo isso, virá o perdão e a cura. Qual é o resultado do perdão e da cura? Alegria. Aquele que antes vivia cabisbaixo, aquele que antes vivia infeliz, agora ele vai viver de cabeça erguida, ele vai viver alegre, ele vai se regozijar, porque ele agora é justo. Esse termo justo, que a Bíblia apresenta, especialmente no Antigo Testamento, é uma palavrinha que diz assim, que o justo é aquele que consegue tirar o animal de dentro dele. Então assim, é como se a gente vivesse uma vida tão distante de Deus que a gente cria um animal na nossa cabeça e a gente alimenta esse animal e vai vivendo conforme esse animal quer. Agora, quando você se torna justo e é perdoado, aí você se livra desse animal. Então, o que Deus quer para nós hoje é que a gente se livra, né, desse animal, é que a gente passe a ter alegria, regozijo. Tendo isso realizado em nossa vida, Deus fará então com que sejamos retos de coração. A gente não vai mais ficar andando em zigue-zague, em caminhos tortuosos. A gente vai andar agora em caminho reto. Esse caminho é Jesus. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus ele possa nos abençoar. Amém. Que Deus possa trazer para nós esse perdão, essa cura que nós precisamos. Que é exemplo de Davi, que sejamos perdoados e tenhamos regozijo, alegria, a felicidade, como o Salmo começa: bem-aventurado ou feliz é aquele que teve o seu pecado perdoado. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de orar para a gente finalizar. E aí depois nós teremos uma música e a gente vai estar meditando essa música e saindo e pensando na importância
do perdão e da necessidade de uma aproximação com Deus em nossa vida. Vemos. Senhor Deus, nós te damos graças porque a tua palavra ela é reveladora e transformadora. Amém. Nós te agradecemos porque as lições que o teu livro sagrado tem para nós são lições de vida para a vida eterna. E aqueles que rejeitam, infelizmente o final é cabo de morte. E nós queremos pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa estar ajudando cada um dos teus filhos nessa manhã. Amém, Senhor. Para que eu entenda, para que cada um entenda a necessidade do perdão e da cura. Amém, Senhor. Teu servo Davi, embora estivesse vivendo em um pecado e escondido o pecado, o Senhor o amava e levou para ele misericórdia através do profeta Natan. Que a mensagem nesse momento, que ela possa ser também um Natan que traga para nós essa revelação da tua pureza e de como o Senhor tem misericórdia de nós e se interessa por nós. Que a mensagem ela possa trazer para nós essa cura que precisamos, Deus. Nos perdoa, nos abençoa. Abençoa a tua igreja nessa comunidade. Amém. Para que seja uma luz. Amém. Para que a tua igreja nessa comunidade possa pregar o Evangelho e abreviar a volta do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Para que possamos morar na eternidade. Assim como cantamos no início, que o céu ele seja uma constante em nossa vida. Mas te pedimos, ó Deus, que nos ampare, que nos coloque próximo de Ti, que nos dê força, porque a jornada é difícil. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Teu favorecimento chegue para cada um de nós e nos dê a salvação. Suplicamos que Teus anjos estejam conosco, que nos levem para os nossos lares e nos livre de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.